Boa noite, pessoal. Boa noite para todo mundo que está chegando. Podem se aproximar aí, vamos iniciar a live. Tava dando um tempinho aqui para ver se o pessoal vai entrando. Terça-feira, dia 16 de maio. Estamos aqui em mais uma live. E, claro, né, vamos falar aqui do método RZ. Falei que essa semana nós vamos falar como é que funciona esse método que eu criei. Ontem falamos do pilar. São 4 pilares no método. E ontem nós falamos sobre a importância do conhecimento jurídico, a importância de você saber o que você está fazendo, o que você está apresentando, como lidar essa questão do seu dia a dia com os clientes, com os próprios cartórios, com os próprios outros profissionais, até mesmo os proprietários de imóveis que têm dificuldade em regularizar os seus imóveis. E então, é assim, hoje o assunto é a importância do planejamento antecipado na regularização de imóveis, que é o nosso segundo pilar no método RZ. São 4 pilares. Eu vou desvendando todos em cada dia das lives, mas eu já estou adiantando que já falamos do primeiro, sobre como a importância do conhecimento jurídico. E o segundo método, que é a importância agora, segundo pilar, que é a importância do planejamento antecipado. Bem, galera, esse tema, ele oferece diversos benefícios para o profissional da área imobiliária, para você advogado, para você que está se chegando agora, se aproximando, né? Esses que desejam ainda se aperfeiçoar na área da regularização de imóveis, primeiramente ao reconhecer que seu conhecimento está defasado, desatualizado, né? E a gente sabe que as leis, normas, regulamentos estão em constante mudança, em constante movimentação, sempre tem atualizações. E assim, todos os dias eu tenho feito live para falar um pouco assim das dificuldades desse profissional com relação à regularização de imóveis. E como eu já falei, essa semana vai ser sobre o método RZ, como é que ele funciona, de que forma a gente trata a questão das dificuldades que os profissionais têm apresentado durante essa tentar regularizar um imóvel e também organizar, saber como tramitar a questão e orientar a questão do seu cliente, né, dentro do método. E assim, esse profissional tem que sempre buscar se atualizar, é por isso que eu estou aqui, para atualizá-los sobre a regularização de imóveis, atualizar vocês sobre como é que tem sido os procedimentos, como é que é a questão do da regularização de imóveis, como é que ela funciona. E assim, o profissional ele pode sempre se aprimorar ainda mais a questão da sua atuação e oferecer um serviço mais eficiente aos seus clientes. Também ter acesso a informações atualizadas, as práticas que também pode ajudar esse advogado, né, imobiliário, além de lidar com as situações complexas desses trâmites, com a regularização de imóveis, como casos de herança, casos de divisão de imóveis e regularização de imóveis em áreas de preservação ambiental. Então, existem situações. Então, esse profissional ele tem que estar preparado e se adequar ao mercado imobiliário, estar sempre atualizado. E assim, além disso, também outro benefício com relação ao nosso tema de hoje é o acesso a atualizações regulares, estar sempre presente, se atualizando, né, dando uma olhada, fazer uma troca de experiência com seus colegas advogados, até mesmo na própria OAB, como eu já disse ontem. Existem grupos que funcionam com relação a dar o suporte para esse profissional que está entrando agora na área, esse profissional que está recém-formado, que não sabe como proceder. É de grande valia que ele troque ideias com outros profissionais, procure até mesmo cursos, especializações. A gente sabe que em várias cidades do Brasil a disponibilidade de vários cursos, especializações, principalmente dentro da área imobiliária,
que é uma matéria optativa geralmente nas faculdades, e muitos ainda profissionais não tinham acesso direto a esse tipo de matéria. Então tem uma certa dificuldade com relação à regularização de imóveis. E hoje, não só hoje, como todos os dias, eu tenho vindo aqui pelas lives tentar ajudar esses profissionais com relação aos trâmites, como é que funciona, como é que deve se fazer, quais são as maiores dificuldades, as dúvidas e por aí vamos. Esses profissionais precisam se atualizar, né? E eles podem ajudar esses profissionais a se manter ainda mais atualizado, a aprimorar a sua atuação ao longo do tempo, ainda buscar a prática necessária nos cartórios de registro de imóveis, que é o grande desafio, né? E o advogado imobiliário ele pode desenvolver uma boa relação com outros profissionais também, os profissionais também desses locais, e ter mais facilidade para realizar os procedimentos de regularização. Esse tema, em resumo, esse tema ele oferece uma grande oportunidade, uma oportunidade valiosa para os advogados imobiliários a se atualizarem e aprimorarem a sua atuação e oferecerem um serviço de mais eficiência e qualidade para os seus clientes. Percebe-se que muitos profissionais eles querem só o resultado. Mas para você chegar no resultado, para você adquirir um bom desempenho, para você ter uma boa estabilidade financeira, para você ter uma boa carteira de clientes, né? A questão de indicações, de referências, você precisa, antes de mais nada, se aprimorar. Aprimorar nos seus conhecimentos, você precisa se atualizar, se planejar antecipadamente, que é o nosso assunto de hoje. Porque existe esse planejamento. Bem, gente, para quem não me conhece, antes de iniciar, eu me chamo Suelen Diniz, eu ajudo advogados recém-formados a regularizarem uma compra e venda 10 vezes mais rápido e com menos burocracia. Tá? E o tema hoje da nossa live é o planejamento antecipado na regularização de imóveis. A regularização de imóveis, ela é um processo complexo que envolve diversas etapas e exige sempre atenção aos detalhes. O planejamento antecipado, ele pode ajudar a evitar problemas futuros e tornar esse processo ainda mais eficiente e menos oneroso. Percebe-se que, como eu acabei de falar, que alguns profissionais, não são todos, a gente não pode generalizar, cada um tem seu jeito de trabalhar, cada um tem sua forma de lidar com cada situação. Alguns profissionais, eles querem muito ter o resultado. Independente do que seja. Eu vou fazer esse processo aqui às 4 porradas, como der, deu um resultado bom, meu cliente saiu satisfeito. Mas assim, além de você querer resolver a solução do seu cliente, você tem que dar uma segurança jurídica para ele. Você tem que mostrar para ele que durante o processo, depois que finalizar também esse processo, ele ainda assim vai se manter seguro, né? Quem não quer ter uma casa documentada, quem não quer ter uma casa certinha, que te passa segurança, né? Todo mundo quer. E olha, documentação de imóvel, ele é um grande requisito com relação aos valores, com relação a como é que vai valer ainda mais esse seu imóvel. Por quê? Se você vê uma casa muito bonita à venda e barata, desconfio da documentação. A documentação ela é algo muito importante para a regularização de imóveis. Isso sim, ele pode dar uma grande ajuda para você na hora da sua venda, na hora da negociação do seu serviço. Isso é de suma importância. Assim, gente, esse tema de hoje, ele vai ajudar esse profissional a ter um processo mais eficiente e menos oneroso. E esse tema, ele não é o planejamento
antecipado, ele não significa apenas ter um plano em mente. É necessário levar em consideração todos os aspectos desse processo de regularização, incluindo questões jurídicas, técnicas, financeiras. Não é suficiente ter um plano geral, é preciso elaborar um planejamento detalhado e executá-lo com precisão. Você tem que dar para o seu cliente. Essa semana tive contato com um profissional em que ele sabe da possibilidade do seu cliente ter desconto por sua primeira aquisição de imóvel. E mesmo assim ele queria usar esse desconto no processo, no procedimento, para que ele ganhasse mais, entre aspas, no seu serviço. Não sei se vocês conseguiram me compreender. De que forma ele pode fazer isso? Uma jogada, o uso de má fé mesmo. E aí, quando ele me alegou isso, porque o meu cliente tem desconto, só que eu vou... É uma forma de eu ganhar até mais dinheiro. Eu falei, olha, antes de mais nada, você é profissional, você tem que ser verdadeiro com o seu cliente. Passar todos os trâmites. Você realmente deve cobrar pelo seu serviço. Você não deve baratear, entre aspas, o seu serviço, porque você está ganhando algo, você está conseguindo fazer uma gambiarra num procedimento da regularização. Que isso para mim é uma grande gambiarra, é um passa-perna. Porque querendo ou não, esse desconto de primeira aquisição de imóvel para o seu cliente é de grande valia, vai ajudar muito aí com relação às finanças, vai pela metade do preço às custas cartorárias, né? E assim, quando o advogado não é verdadeiro com o seu cliente, ele acaba, se por um acaso, uma hora ele é descoberto para tudo, né? Para mentira, tudo a gente, uma hora a verdade vem à tona. Então assim, fica manchada a imagem desse profissional se ele trabalhar dessa forma. Então, assim, vamos ser verdadeiros, trabalhar, falar como são realmente o procedimento da compra e venda, como é que funciona essa questão da compra e venda, como é que faz esse procedimento. E também, claro, cobrar da forma de... Tem que sempre valorizar a questão do seu serviço, né, também. E sabemos que a OAB ela é tabelada, sabemos também que os honorários dos advogados são tabelados. Então, assim, ninguém sai perdendo, entende? Não tente baratear o seu serviço tentando ganhar em cima de outro procedimento, não, que isso não é o correto. O correto é você ser verdadeiro e falar, meu serviço é isso e pronto, esse é o valor, esse é o que eu trabalho, e esse é o serviço de todo o procedimento cartorário. Não tente misturar as coisas, isso não. Gente, o tema de hoje é uma grande oportunidade para esses profissionais, esses advogados imobiliários. A regularização de imóveis ela é uma área em constante crescimento e planejamento antecipado. É uma oportunidade para os advogados imobiliários se destacar ainda mais nesse mercado imobiliário, que é um mercado rico em serviços, né, em informações para todos esses profissionais que fazem parte do ramo do direito imobiliário. E não a oferecer esses serviços de planejamento antecipado, os advogados eles podem ajudar seus clientes a evitar muitos problemas, a evitar custos adicionais no processo da regularização. Por isso que eu sempre digo, o profissional ele precisa juntar toda a documentação, fazer um estudo de caso, sabe, verificar realmente como é que está, verificar o histórico desse imóvel. Claro, sabemos que tem muitas situações em que você só vai saber a real situação do imóvel durante o trâmite do processo. Gente, assim, eu não quero que vocês confundam as coisas quando eu falo assim, que você precisa estudar e ter conhecimento jurídico. Quando eu falo isso, realmente você precisa, mas você não precisa saber tudo, tá? O básico que você já sabe, você já vai dando os trâmites, você já vai desenvolvendo o seu serviço dentro da regularização de imóveis. E não só isso, essa questão de achar que eu tenho que resolver tudo antes de dar uma lista completinha com todas as tarefas. Não, sabemos que você ser organizado é de grande valia. Você chegar, fazer sua produção, ver quais são as primeiras certidões que você vai solicitar, qual é o primeiro órgão que você vai verificar a situação do imóvel do seu cliente,
Ah, eu vou primeiro na prefeitura verificar se tem débitos municipais, já que é uma compra e venda, né? Até porque a gente vai ter a questão do ITBI, a gente vai fazer a tramitação do ITBI, verifico logo isso, faço logo um contratinho, aquele contratinho particular, rapidão, só para fazer a questão dos trâmites com relação ao ITBI, para posteriormente vocês irem para a lavratura da escritura pública. Ah, tá. Depois disso, eu vou verificar, claro, como é que está a situação do imóvel. Vou solicitar uma certidão atualizada desse imóvel, verificar. Ah, tudo ok. Agora eu vou verificar todas as certidões negativas das partes interessadas nesse processo. Sim, vou fazer o levantamento de todas as certidões negativas. E é assim que é o planejamento. Você pega, verifica os trâmites, vê como é que você pode fazer esse tipo de solução. Ou até mesmo, o profissional pode ter dúvidas. Por exemplo, atualmente, uso capião e adjudicação compulsória praticamente têm andado juntos. Em que sentido? A solução, geralmente, que você dá para o seu cliente, seu imóvel não tem matrícula? Poxa, uma pena. Não tem. O fulano morreu, o que te passou, talvez uma procuração, faleceu, não tem, como não tem mais validade e tudo mais. Aí você, nossa. Então, sim, vamos ver. Então, qual seria o procedimento? Uso capião? Sim, uso capião, perfeito. Agora, sim, foi feita uma promessa de compra e venda. E essa promessa, o que aconteceu? A pessoa começou a criar dificuldades para efetivar a compra e venda através de uma escritura, enfim. E aí o que aconteceu? Eu queria entender por que essa pessoa está criando dificuldades para que eu possa fazer a efetivação dessa compra e venda. Aí automaticamente você já vai orientar o seu cliente a o quê? Vamos para o processo de adjudicação compulsória. Sim, nós vamos até o cartório de registro de imóveis para verificar junto a esse cartório a possibilidade de fazer um levantamento com a pessoa que fez essa promessa comigo, para a gente verificar por que ele está dificultando, né, a questão dessa efetivação. De que forma, né, a gente pode realmente registrar essa promessa de compra e venda. E por aí vai, são N situações. O planejamento antecipado é de suma importância para esse profissional, para que ele se prepare, para que ele saiba que existem desafios durante o processo da regularização de imóveis. Você não entra numa regularização, você não vai regularizar sabendo de tudo. Tá? Você vai descobrindo os trâmites no caminho. Nossa, então tem a possibilidade de fazer dessa forma. Essa forma é ainda muito melhor. É praticidade, você ganha tempo, economiza dinheiro e você ainda consegue ter mais clientes, porque se você soluciona um procedimento mais rápido, você consegue ir aumentando ainda mais a questão da sua carteira de clientes. E isso é de suma importância. Então, assim, é uma oportunidade, sim, esse tema para os advogados, tá? Pois a regularização de imóveis é uma área em constante crescimento e sempre em movimentação. E como as pessoas sempre pensam, regularização de imóveis só engloba a questão de compra e venda. Não, regularização de imóveis é muito mais do que isso, é documentação. Regularização de imóveis engloba a questão de inventário, alguém faleceu da família, vai ser preciso fazer a partilha de bens, alguém que queira doar o seu imóvel, usufruto vitalício, também você vai precisar fazer esse registro do usufruto nesse imóvel. Tem uma empresa, quero adquirir essa empresa, quero colocar essa empresa no capital social da minha empresa. Pode? Claro que pode. Então, assim, para você ver, rapidinho aqui eu falei em várias áreas do direito em que faz parte, engloba a regularização de imóveis. Sabemos que no Brasil existem muitos imóveis irregulares. E isso, querendo ou não, é triste de saber pelo fato que essas pessoas, elas mal sabem o grande risco que elas têm em perder os seus imóveis por não ter a regularização correta, adequada, eficaz e legal. Muitas pessoas compraram seus imóveis ilegalmente. Por que ilegalmente? Vocês já ouviram falar em contrato de gaveta. Contrato de gaveta
é a forma que a maioria das pessoas encontram quando querem comprar um imóvel. E o contrato de gaveta é aquele contratinho particular, simples, que muitas das vezes esse contrato ele não tem os requisitos de uma escritura pública, até porque um contrato particular ele só vai ter a real validade se ele tiver os requisitos de uma escritura pública. Não só isso, também tem a questão do valor venal do imóvel, tá? São imóveis até 30 salários mínimos pode ser feita a tramitação através do contrato particular. Acima já é viável a escritura pública, mas eu sempre oriento os meus clientes como é que posso dizer, formalizar o seu negócio jurídico através de uma escritura pública. Por quê? Ele já está falando tudo. É um documento público e esse documento, ele te dá fé. Na realidade, o tabelião ele tem fé pública para poder formalizar ainda mais seu negócio jurídico. Então, assim, a gente sabe que existem requisitos e a gente sabe que existem legalidades, formas e padrões que você pode realizar o seu processo. Mas estou falando aqui para vocês uma forma que eu trabalho. Eu prefiro orientar o meu cliente a lavrar a escritura independente do valor do imóvel, porque dá uma segurança jurídica maior, certo? E assim, esses profissionais, eles conseguem se destacar no mercado imobiliário quando tem sim um planejamento antecipado e sabe do que eles estão falando, do que eles estão tratando, tramitando, tá? E isso pode sim ajudar os seus clientes a evitar grandes problemas e custos adicionais no processo da regularização de imóveis. Agora eu vou dar aqui exemplos de pessoas que tiveram grandes resultados quando se prepararam para poder proceder com relação à regularização de imóveis. Olha só, um casal que adquiriu um imóvel em área irregular e contatou um advogado imobiliário para ajudá-los a regularizar sua propriedade. Com planejamento antecipado, eles conseguiram evitar multas, taxas extras e concluíram o processo de regularização de forma eficiente e econômica. Olha só, lembrei agora de uma situação que eu já passei. Logo no início, não tendo toda a experiência que eu tenho hoje, e despreparo, vamos falar assim. Um dos primeiros clientes eu tive uma grande dificuldade, pois eu não fiz o levantamento junto à prefeitura para verificar se esse imóvel tinha dívidas, né? Tinha multas, tinha impostos a serem pagos e tudo mais. Fiz o contrato de imediato, procuração particular, tudo certinho. E aí fomos à luta para resolver inventário. Conforme foi a questão do inventário, o cliente também, em nenhum momento, como era o imóvel dos pais, ele não sabia como é que estava a atual situação fiscal municipal desse imóvel. E aí a gente foi tentar fazer os trâmites. E para quem não sabe, o inventário, você tem que ter todas as certidões, dívidas negativas em esfera municipal, federal e estadual. E aí fiz o levantamento, né? Comecei a puxar todas as certidões negativas de débitos estaduais, federal. E quando chegou na municipal, verifiquei que estava positivo. Tinha dívida ativa. Muitos anos que os falecidos não efetivavam o pagamento do IPTU desse imóvel. E aí o que aconteceu? Como eu não me planejei à época, tive dificuldades. De que forma? Eu não imaginava que eu poderia encontrar esse problema no meio do caminho, pelo filho do casal, o herdeiro, não ter me passado essa informação. Porém, nós sabemos que isso, muitas das vezes, essas pessoas que procuram você profissional também não sabem de muita informação. Então, você que vai descobrir muitas coisas que englobam a situação desse imóvel naquele momento. E por minha falta de planejamento, eu tive muita dificuldade. E aí
foi aí que eu verifiquei que os falecidos, eles tinham uma dívida alta junto à prefeitura, e eu tive que entrar com um processo administrativo de prescrição de dívida na prefeitura da cidade. E sabemos que todo trâmite administrativo, não são raros os trâmites administrativos que são rápidos. Muitas das vezes os trâmites, eles demoram 15, no mínimo 15 dias para te dar uma solução, para te dar uma resposta. E aí fiquei agoniada porque eu dei um prazo para entregar o serviço para o cliente e eu logo expliquei a situação que ele também não sabia, né? Essa questão dos pais ainda estarem, os falecidos ainda estarem devendo à prefeitura, e aguardei os 15 dias. O cliente compreendeu, né? Retificamos lá, aditamos lá a questão do contrato, porque aumentou o prazo de entrega do serviço pelo fato desse processo que eu não me planejei e que eu nunca imaginaria. E aí tive esse grande problema. Porém, sabemos que o processo de inventário não pode passar por nenhuma certidão positiva. Então, assim, quando você entra com a prescrição de dívida para eliminar aquela dívida, você tem que aguardar uma resposta do jurídico da prefeitura. E foi isso que eu fiz. Aguardei os 15 dias. Muito embora tentei acelerar, indo direto lá na Procuradoria Fiscal do município. Só que, posteriormente, também, os anos mais próximos, os cinco últimos anos mais próximos, ou 4, eu tive que fazer a negociação. Tive que negociar essa dívida e, automaticamente, quando eu faço a negociação dessa dívida, tem mais. O cliente não estava preparado para pagamento dessa dívida. O que é pior ainda, porque pega de surpresa tanto o profissional quanto o seu cliente. E como ele não estava preparado para pagamento dessa dívida, tivemos um atraso ainda maior com relação à entrega desse processo, desse trabalho, desse procedimento. E aí, o que aconteceu? O cliente deu o jeito dele, conseguiu, né, para poder efetivar, a gente negociou de maneira mais confortável possível para esse cliente conseguir pagar essa dívida, que também pegou ele de surpresa, até porque a gente sabe que inventário não é fácil, né? Além de você estar sentindo a dor da perda, você ainda tem vários valores a serem pagos, como a questão do imposto, o ITCMD, como a questão da lavratura da escritura, enfim, são N situações que vai pagar o advogado para estar ali acompanhando todo o trâmite de inventário. E conseguimos fazer a negociação da dívida e automaticamente a prefeitura disponibilizou para a gente uma certidão positiva com efeito de negativa. Essa certidão com efeito de negativa significa que está em negociação a dívida e aí está aprovado e eu posso sim fazer a questão do inventário. E foi aí que a gente conseguiu dar andamento. Eram 2 inventários, ele deixou para fazer tudo junto, o inventário do pai e da mãe. E graças a Deus, no segundo, como a gente já tinha passado por essa surpresa, né, a gente conseguiu resolver a primeira situação. E a segunda foi até mais fácil, pelo fato que a gente ia precisar das mesmas certidões praticamente. E aí, eu tô contando para vocês a minha experiência pela minha falta de planejamento. Quando você não tem um planejamento, quando você não descreve, não estuda o caso do seu cliente, você acaba criando inúmeras dificuldades, que foi o que eu acabei de falar para vocês aqui. Foi uma grande dificuldade para mim, foi um grande desafio, mas foi assim que eu adquiri a minha grande experiência que eu tenho hoje. Foi assim que eu adquiri o conhecimento que eu tenho hoje, para que eu não passe mais por situações como essa. Então, eu já venho aqui me antecipando para ajudá-los a evitar esse tipo de problema, certo? E aí, vamos lá. Outras pessoas, continuando nos exemplos das pessoas que tiveram dificuldades, um empresário que comprou um terreno para construir um empreendimento imobiliário. Com o planejamento antecipado, ele conseguiu evitar atrasos, problemas com as autoridades municipais, concluir o processo da regularização antes do prazo previsto. Gente, essa questão de empreendimento imobiliário, é fato que incorporação imobiliária
É uma área complexa, burocrática. Sabemos que tem muitas exigências, requisitos para você criar um empreendimento imobiliário. Você que é empresário e você que é advogado de um empresário que está com projetos, querendo fazer movimentações aí para abrir a questão de empreendimentos imobiliários, sabemos que é um grande desafio, mas não é difícil, tá? Para quem sabe desenvolver, para quem conhece os trâmites, é muito interessante a parte de incorporação imobiliária, instituição e instituição e convenção de condomínio, que já é a parte já das normas e leis dos condôminos. Então, olha só, já estou falando aqui para você uma outra área, né, dentro do ramo imobiliário, que engloba também a questão de documentação. Então, assim, existem N possibilidades de você conseguir desenvolver serviços dentro da regularização de imóveis. A regularização de imóveis, ela é imune a crises. Por quê? Sempre está em constante crescimento, em constante movimentação. Então, por esse motivo, de grande valia você sempre estar se atualizando, ter o conhecimento e sempre se planejar para evitar problemas futuros, para evitar problemas para o seu cliente. Tem gente que fala assim, planejamento antecipado parece ser caro e demorado. Na verdade, o planejamento antecipado ele pode ajudar você a economizar tempo e dinheiro no processo da regularização. Ajuda o seu cliente nessa economia. E ao prever possíveis problemas e antecipar soluções, é possível evitar multas, taxas extras e concluir o processo de forma mais rápida e eficiente. Tá? Outra situação que geralmente fala, não tenho certeza de quais etapas são necessárias para o planejamento antecipado. Um advogado imobiliário especializado, né, na regularização de imóveis pode ajudar a elaborar um plano detalhado para a regularização da propriedade, levando em consideração todas as questões legais, técnicas e financeiras. Essa semana eu tive contato com um profissional que ele estava orientando seu cliente com relação a uma incorporação imobiliária, que é a questão de abertura de empreendimento imobiliário, iniciar um empreendimento, né, imobiliário. E ele, assim, de que forma ele funcionou? Ele orientou o cliente dele, ele queria fazer o seguinte, ele já tinha uma incorporação imobiliária na matrícula desse imóvel, porém não estava dando muito certo, pois como eles não tinham muita experiência com a incorporação imobiliária, eles tiveram dificuldades e pegaram apenas um modelo de um outro empreendimento para colocar na matrícula deles. Olha só, são de primeira viagem, tiveram super dificuldade. Contrataram esse advogado e esse advogado ele conseguiu orientá-los para que eles fizessem o procedimento correto. Sim, e outra coisa ainda mais, o advogado ainda orientou que não só cancelar essa incorporação, como eles também precisariam retificar a área. Até porque a área que constava ali na matrícula não era a atual realidade do imóvel. Então, antes de você fazer, claro, uma retificação de área, primeiro verifica a situação do seu imóvel junto ao cartório de registro de imóveis. Posteriormente, aí sim você vai fazer a retificação de área. Como é que faz essa retificação de área? A retificação de área é quando você tem a ajuda de um outro profissional. Não só do advogado imobiliário, como também de um engenheiro, como também a ajuda do arquiteto, do técnico agrimensor. Esses são os profissionais que trabalham com relação ao material topográfico, ao georreferenciamento, que é falar sobre a área do seu imóvel. Que forma, que tamanho é a questão da sua área de terreno. E assim, gente, o jeito errado de você executar esse tema é executar esse planejamento de forma superficial, sabe? Sem levar em consideração todas as etapas do processo da regularização.
pode levar a problemas futuros e custos extras. Claro. Agora, um jeito super certo de você executar esse tema é o planejamento antecipado. Ele deve ser elaborado com cuidado, minuciosamente, e levar em consideração todos os aspectos do processo, incluindo questões, claro, legais, técnicas, questões financeiras, até porque isso já ajuda, né? Fazer um planejamento ajuda com certeza o seu cliente. E claro, alertá-lo que pode aparecer qualquer situação no meio do caminho que pode ser algo inesperado, como eu disse. Não, nem sempre nós sabemos tudo o que se passa no histórico do imóvel se você não estiver fazendo o trâmite corretamente. Às vezes você só descobre um problema desse imóvel durante o trâmite do processo na regularização de imóveis. Certo? É importante trabalhar com um advogado imobiliário especializado em regularização de imóveis para garantir que todos os detalhes sejam considerados. E, gente, assim, qual seria um passo imediato para você começar a trabalhar com relação a esse tema? Olha, um passo imediato para você começar a trabalhar com esse tema é primeiro que você precisa identificar quais são os documentos necessários para iniciar o processo da regularização de imóvel. Verifica aí se você realmente possui, se você, dentro daquele checklist de documentação, realmente você possui esse tipo de documentos. Se não tiver todos os documentos, providencie a obtenção deles o mais rápido possível. Em seguida, você deve consultar se um profissional da área, uma pessoa que tem experiência, que já sabe como faz os procedimentos, tá? Na regularização de imóveis, que ele possa avaliar a situação do seu imóvel e indicar qual é o melhor caminho a seguir. Com base nessas informações, defina também um plano de ação e comece a trabalhar na regularização do seu imóvel. Então, assim, como eu acabei de falar, junte todas as documentações, verifique se você tem as documentações corretas em mãos, verifique junto com o seu profissional, com o seu advogado, um checklist de documentos para que você não fique desesperado, às vezes, em cima da hora procurando algo. Eu tenho verificado que as prefeituras das localidades, elas estão disponibilizando certidões que uma depende da outra, são certidões em conjunto para você fazer qualquer tipo de trâmite, principalmente com relação àquelas que substituem as certidões negativas. Então, verifica junto à prefeitura da sua cidade se estão utilizando ainda essas mesmas certidões, dependendo do processo que você vai entrar em tramitação. Então, gente, sobre o tema de hoje, com relação a você ter um planejamento antecipado na regularização de imóveis. Eu sempre trabalho assim. São 4 pilares no meu método. Ontem eu falei sobre a importância do conhecimento jurídico, tá, na área. Claro que você não precisa também saber tudo, mas o básico que você já saiba, você desenvolver um bom serviço, você consegue adquirir boas informações e, claro, sempre, né, se disponibilizando a acrescentar informações e conhecimentos, né? E, claro, o segundo pilar de hoje é o planejamento, a importância de você ter um planejamento antecipado na regularização de imóveis. Então, gente, essa semana eu estou falando do meu método RZ, como é que eu trabalho. Já falei de 2 pilares, amanhã eu vou falar de outro, quinta de outro, e na sexta eu vou falar de todos juntos, para que vocês entendam como é que a gente faz essa junção para que a gente tenha um bom serviço, um bom procedimento. Gente, antes de finalizar, claro, eu gostaria de pedir para vocês, de falar, na realidade, para vocês, de um guia. É um guia que eu disponibilizo para vocês no meu perfil aí do Instagram. Disponibilizei um link. Lá nesse link, você vai adquirir, se você clicar nele, você tem a possibilidade de adquirir um guia completo que ele ensina 2 formas de regularizar o imóvel, através de uso capião ou através de doação. São 2 formas muito legais e interessantes
Para você que quer aprender ainda mais sobre o uso capião e doação, você profissional, ou para você que tem a sua propriedade, que é dono de um imóvel e ele já verificou que o imóvel não tem matrícula, né, já tem um tempo de posse aí nesse imóvel e está pretendendo realizar a questão do processo de uso capião. Esse material ele está cheio de informações valiosas, muito importantes para você fazer durante os trâmites do processo da regularização do seu imóvel ou do imóvel do seu cliente. Então, assim, não perca tempo, corre agora mesmo lá, vai lá, clica no link, adquira esse guia, que você vai ver o quanto que ele é rico de informações, tá bom? E é um preço tranquilo, tá? Você pode parcelar, fiquem à vontade. E assim, gente, qualquer